Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos revisar como ligar um captador humbucker. Esse é o melhor vídeo que tem na internet. O que eu vou contar aqui para você, vídeo nenhum vai mostrar. Então, se você precisa ligar um captador humbucker, cola nesse vídeo. Nesse vídeo nós vamos ver como identificar todos os 4 fios, para que cada um serve, como ligar, as formas de ligar. Nós vamos fazer testes, você vai verificar, saber qual é a polaridade de cada fio. Você vai nesse vídeo saber como testar a qualidade de construção para saber se o humbucker ele tem qualidade, se ele foi bem construído, se ele seguiu os critérios de blindagem corretamente, tá? Então vamos lá, você vai precisar de um multímetro, tá? Sem um multímetro você vai ter dificuldades, então você vai precisar, aqui está o multímetro, né? A gente vai precisar de um multímetro e você vai precisar também de um objeto de metal para passar aqui na frente do captador para gerar um pouco de sinal para nós identificarmos a polaridade dos fios. Geralmente é padrão, são 4 fios. São 4 fios, são 2 pares. Então um humbucker ele tem 2 bobinas, 2 enrolamentos, tá? Então 2 fios é para uma bobina e os outros 2 fios para outra bobina. O primeiro passo é nós identificarmos o terra, o ground, também chamado de malha. Aqui nós podemos, nesse caso aqui, identificar que são 4 fios. Um deles é o mais grosso de todos. Então a gente já identifica que esse é o terra. Essa malha obrigatoriamente vai para o barramento de aterramento, que na guitarra geralmente se usa a parte metálica de trás do potenciômetro. Então aqui você está vendo um barramento de aterramento, ó. Nessa solda aqui tá difícil de ver, mas aqui tem a ponta de 3 fios, elas estavam soldadas nesse barramento de aterramento e você vê aqui, ó, que esse potenciômetro, esse fio preto, ele vai ligado nesse barramento e também a carcaça da chave seletora vem ligada nesse barramento. Então esse barramento central é onde nós ligamos, juntamos todos os terras, todos os grounds. Então nesse caso de um captador humbucker, um dos 4 fios é o ground, né? O terra, a malha, que nesse caso está muito fácil de identificar, é justamente o fio mais grosso e geralmente é assim. Tem captadores que a malha é visível aqui por fora do cabo, é todo coberto de uma malha de metal, então a gente pega essa malha e liga no ground. Esse é a primeira ligação a se fazer, tá? O que a gente deve identificar num teste de qualidade é o seguinte: essa malha aqui, esse fio mais grosso, ele obrigatoriamente, aqui na extensão do cabo, ele deve ter uma malha que passa por fora de todos esses outros 3, tá? Então ele é uma malha que tem que vir aqui. Eu não quero estragar esse terminal original aqui, tá? Para saber se realmente esse fio é blindado. O que é blindado? É a malha vir em volta de todas as vias, tá? Bom, um outro teste importantíssimo, a gente vai pegar o multímetro agora e vai verificar se existe curto entre esse fio da malha e essa parte metálica de trás do captador. É obrigado a fechar curto, tá? Se não fechar curto, o captador não foi bem construído ou então é necessário, nesse caso, abrir, né, e refazer a parte elétrica interna porque o fio está rompido. Nós vamos colocar o multímetro na escala de ohms, que é aquela ferradurinha. Eu vou botar na mais sensível de todas, 200 ohms. Vou pegar as duas pontas e vou colocar uma
no terminal, aqui no fio, e a outra encostar na parte de metal. E o multímetro tem que sair dessa posição que ele se encontra, né? Ele tem que mostrar um número que é o número da resistência. Olha lá, está marcando aí, a gente aguarda um pouco, está marcando aí 10. Tá? Espera lá, ele marcou 10, chega a 9. Depois eu junto as duas pontas de prova para saber qual é a resistência nominal do próprio multímetro. Juntei as duas pontas de prova e também dá 9. Deu 8, um pouquinho menos. Então quer dizer que a blindagem ela está perfeita, tá? Fechou curto entre o terminal do terra com a carenagem de metal da base, significa que a blindagem dessa parte está perfeita. Pois bem, então agora o que a gente faz? A gente sabe que esse é o nosso terra. A gente agora vai achar qual é o outro lado dessa bobina. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos subir a escala de resistência de ohms, vamos botar lá na área dos K. Eu vou botar aqui esse multímetro no 200K. E vamos colocar o terminal negativo no ground, que nós já identificamos. Está no ground, tá? E a outra ponta de prova, eu vou colocar em cada um dos fios até ver qual deles que fecha o curto, tá? Aqui a gente já, pelas cores, a gente já sabe que esse preto aqui não é. Por quê? Porque esse preto também é preto. Então, como o nosso ground aqui nesse modelo, ele tem a cor preta, a gente já deduz que o outro fio que também é preto, também é o negativo do circuito. Também é a malha da outra bobina, tá? E a gente vê que esses dois fios de cores, branco e vermelho, são os dois positivos, tá? Então, eu vou ver qual dos dois é que é o curto da nossa bobina. Esse branco não é. Vamos ver o vermelho. Ó, o vermelho fechou. Tá vendo lá que apareceu o número da resistência? 4.9K. Então, são 4.800 ohms de resistência. É isso, tá? Então, a gente sabe que é o vermelho. Pronto. Agora que a gente sabe que é o vermelho e pelo sistema de cores a gente sabe que é o preto, o terra, se nós quisermos ligar em série, nós ligamos agora o vermelho, que é o positivo, no negativo da outra bobina. Ligamos junto, temos um humbucker em série. E aí a nossa resistência vai lá para os 10K, 12K. Que é a ligação correta se você quer mais distorção. Se você quer uma guitarra com high gain. Se você quer uma guitarra clean, uma guitarra limpa, aí você liga em paralelo. Aí você liga negativo com negativo, malha com malha, e os dois positivo com positivo. Você terá aí uma ligação em paralelo, tá? E aí é para um som mais clean, um som mais Stratocaster, uma sonoridade mais single coil, né? Uma sonoridade de bobina única, tá? Então, se nós ligarmos assim do jeito que está agora, que é em paralelo, nós aumentamos a corrente e a tensão ela é menor. Se nós ligarmos em série, que é negativo com positivo, né? E as outras duas extremidades, então nós temos a ligação. Essa aqui é a ligação correta. Sim, positivo com o negativo da outra bobina. E a malha, o fio mais grosso, é sempre o terminal oposto, que vai direto no barramento de aterramento, que é lá nas costas do
potenciômetro, né, que eu mostrei para vocês aqui, tá? Esse aqui, o mais grosso, preto, vai ligado lá nas costas do potenciômetro. Aqui assim nós temos uma ligação em série, nós aumentamos a tensão do sinal e a corrente é menor, né? Isso é melhor para high gain, para distorção, tá certo? Se você tiver dificuldade para, como nós já identificamos aqui, que esse mais grosso é o ground geral, a malha geral do humbucker passivo. Nós também identificamos que esse vermelho é o positivo dessa mesma bobina, né, dessa malha, porque nós fizemos o teste de resistência, fechou curto com essa vermelha. Se você tiver, vai sobrar 2 fios, né, porque são 4. Se você tiver na dúvida de qual dos dois é positivo e negativo, aqui não tem dúvida por causa da cor. A cor é preta, então a gente sabe que esse aqui, pela cor, a gente sabe que ele é o ground. Mas tem captadores que não obedecem essa cor, tá? Geralmente, gente, o branco e o preto, o branco e o vermelho são os dois positivos, geralmente. Mas pode ter variação. E se você tiver dúvida, o que você faz? Você vai pegar esses 2 fios que sobraram e o que você vai fazer? Você vai ligar na ponta do multímetro na escala, o V ali, ó, na escala de corrente contínua, na mais sensível que tem. Então vamos botar ali, tá lá, ó, ali, 200 milivolts, tá? Tá lá, de corrente contínua. Não é o V com o tio, é o V com os 2 risquinhos, corrente contínua. O outro é corrente alternada. Colocamos corrente contínua o mais sensível que tem, aqui no caso 200 milivolts. E aí a gente encosta as 2 pontas de prova, pega um objeto metálico e vai passando assim, ó, na frente do captador, do jeito que você está vendo aqui, ó, vai passando na frente do captador para oscilar os elétrons, gerar uma corrente e verificar se no multímetro aparece o sinalzinho de menos ou não aparece o sinalzinho de menos. Se aparecer o sinalzinho de menos, é porque você ligou invertido. Então aqui, ó, a gente tem o fio vermelho do multímetro é o positivo, é positivo. O fio preto do multímetro é o negativo. Então, eu ligando aqui nos 2 fios que sobraram, se eu ligar o vermelho, que é o positivo, aqui no fio branco e o preto no fio preto, vim com a tesoura, balançar aqui na frente, vai mostrar a corrente aqui, esse número vai aumentar. Se ele aumentar sem o sinal de menos, você ligou correto. Aonde você ligou o fio vermelho é o positivo, tá? Se aparecer o sinal de menos na frente, então você vem na ponta de prova dos multímetros, inverte, tá? E faz o teste de novo, tá? Quando não aparece o sinal de menos, significa que aonde você ligou o vermelho é o ponto positivo. Você ligou na polaridade correta. Certo? Então é isso. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês com uma bateria como é que o multímetro ele se apresenta nessa situação. Olha lá. Temos uma bateria. A bateria tem ali o sinal de mais, ó. Sinal de mais de um lado, sinal de menos do outro. Se eu ligo no lugar correto o fio vermelho, olha lá, o multímetro. Acabou a bateria do multímetro. Não. Acabou a bateria do multímetro, cara. Espera aí que eu vou pegar outra bateria. Ó, 10 volts. Tá dizendo que tem